Boa noite, professores mágicos, sejam super bem-vindos a essa nova sessão que nós teremos por aqui, que é a sessão de aulas com as professoras criativas, para ajudar vocês a darem aulas mais criativas, diferentes, inovadoras, engajadoras, aulas realmente que vão estar dentro do ciclo da aula eficaz. Olha que delícia, gente! O que a gente acredita por aqui é que a aula eficaz é a aula por meio da educação criativa, é a aula por meio das metodologias ativas que fazem com que os alunos, sim, possam ir para a escola para participar das aulas e não ir para a escola para assistir às aulas. Deixa eu ver, que lindos, que lindos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Podem entrando, vai chamando a galera, avisando que a gente tá aqui. E aí vocês já vão dizendo de onde vocês são, tá, meus amores? De onde vocês são. Então essa é uma nova sessão que a gente tem aqui dentro dos Professores Mágicos. Todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós vamos receber professoras muito criativas, professoras que fazem trabalhos belíssimos, né, em diferentes partes do Brasil, em diferentes áreas de ensino, e elas vão ajudar a agregar na vida de vocês. Que delícia, gente! Deixa eu ver, já tô vendo essa galera aqui da Bahia, em Paulo Afonso, da Bahia, Guarulhos, São Paulo, Recife, gente, que delícia, que delícia. Está perguntando se tem certificado a live? Não, a live não tem certificado. Certificado nós temos nos nossos cursos, ok? Rondonópolis, que delícia, Cris, que bom que você tá aí. Gente, olha só, eu tô muito feliz, eu acho que vocês acompanharam aí o dia de hoje, foi um dia muito especial para mim, foi um dia em que eu fui visitar uma escola privada aqui na minha cidade, uma escola que leva o meu nome na porta de uma das salas, né? Então, assim, é uma alegria imensa, vocês imaginem, né, o tamanho da minha alegria ao ser escolhida dentre tantos artistas, né, regionais, ser escolhida para estar em uma das portas, né? Então, lá tem a minha foto, tem o meu nome, e as crianças daquela sala, elas sempre dizem, eu sou da sala Stefania Andrade. Então, olha que delícia, né, que honra poder fazer parte de algo tão grandioso. Então hoje eu fui lá conhecer essas crianças dessa sala, especificamente que levam meu nome e que estão desenvolvendo um trabalho com um dos meus livros, né? Pra quem não sabe, a galera que tá chegando aí, pessoal que vai assistir depois, pra quem não sabe, então, eu sou a Stefania Andrade, eu sou escritora, eu tenho 12 livros publicados no momento, mais 4 em andamento. Trabalho com formação de professores, né, e sou especialista em Harry Potter, né. Aqui nos Professores Mágicos a gente tem diversos cursos, mas especialmente trabalhamos com educação criativa e temos também a nossa mentoria de criatividade. Que lindo! Gente, deixa eu ver, Rio de Janeiro, Brasília, olha só que delícia, gente, Barbosa Ferraz, olha que delícia, São Paulo, que bom, gente, a gente fica super feliz. Eu queria saber se vocês estão me ouvindo, vocês me ouvem bem? Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz está péssima. Hoje quase que eu não falava e eu sei que a nossa convidada também não está muito bem, mas eu vou chamá-la. Ah, que delícia, que linda! Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu fiquei muito feliz, inclusive, dela aceitar iniciar, né, inaugurar, fazer o lançamento desse novo quadro aqui dentro dos Professores Mágicos. Que bom que vocês estão ouvindo, fico feliz, fico feliz. E aí, gente, eu vou convidar ela para vocês conhecerem. Vocês vão amar o trabalho dessa pro. Vocês já conhecem a Thay? Ai, que delícia! E aí vocês vão conhecer um pouco do trabalho dela e hoje a gente vai poder agregar um pouquinho no trabalho de vocês também. Ei, boa noite! Noite. Tá conseguindo? E aí, Tá conseguindo? você tá me ouvindo, Thay? Sim, tô ouvindo sim. Você também tá me ouvindo direito, Stefania? Tô te ouvindo um pouco baixo. Deixa eu ver se é o meu. Ah, é o meu volume que tá baixo aqui. Pera aí. Ai, meu Ai, Deus. pronto, pronto. Vocês ouvem a Thay, gente?
E aí, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo Ótimo. bem. Thay, querida, olha, a gente fica muito feliz de você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, viu? Sei que os dias aí não têm sido fáceis e mesmo assim você decidiu estar aqui com a gente. Então a gente fica muito feliz com a sua, com o seu sim, né? Com a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Boa noite, Marili. E aí? Ai, minhas professoras mágicas chegando aqui, que lindas! Que lindas, professoras mágicas. Espera aí que a Thay caiu. Deixa eu chamar ela aqui de volta. Aqui. Isso, deixa eu chamar a Thay aqui de volta. Pronto, agora eu tô aqui. Ah, querida, então eu queria agradecer a sua presença aqui. Queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é você? O que você dá aula de quê? Conta aí para a galera. Vamos lá, gente. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou a professora Tayara Santos. Desculpa aí se minha voz estiver um pouquinho rouca, porque eu tô meio gripada. Mas vamos lá. Eu sou professora de ciências aqui na Rede Municipal de Feira de Santana. Trabalho com educação há mais ou menos uns 10 anos. Deixa eu ver o que mais. Minha graduação é em biologia, mas eu fiz uma especialização em produção de mídias para educação online. Foi aí que tudo começou esse meu trabalho com tecnologias educacionais. E mais recentemente, na pandemia, me apaixonei por essas metodologias ativas que eu já utilizava no meu dia a dia, só que assim, eu ainda não conhecia esse termo metodologias ativas, eu fazia muito intuitivamente. E depois é que eu fui estudar, de fato, fazer curso sobre isso. E eu aplico isso no meu dia a dia hoje. Que delícia, que delícia. Tá, e a gente tem várias professoras mágicas da Bahia, inclusive de feira, viu? A gente tem professora mágica de feira aqui. Pessoal, olha só, galera da Bahia, que lindos, né? A gente fica muito feliz. Um beijo para vocês aí. Gente, eu desativei um pouquinho os comentários para a gente conseguir enxergar direitinho, né? A Thay, para vocês conseguirem ver a gente aqui. Daqui a pouco eu coloco de volta. E eu vou pedir para vocês que estão aqui agora, vocês vão pegar essa setinha que tem aí, vão mandar para um professor que precisa estar aqui, ok? E a galera aí da comunidade avisa nos grupos que a gente está ao vivo, ok? Tá, e que coisa gostosa saber que você se apaixonou aí pelas metodologias ativas, né? Mas por incrível que pareça, apesar de ter sido tão difundida depois da pandemia, ainda tem gente que não entende direito, não sabe, não aplica. Isso ainda é comum. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é essa coisa de você ter estudado um pouquinho das metodologias ativas? Então, metodologias ativas, na verdade, é um conjunto de estratégias que a gente faz com intencionalidade, colocando o aluno naquela posição ali de autonomia mesmo, ele construindo o conhecimento dele. Eu acho que o protagonismo do estudante é a palavra-chave desse processo de metodologias ativas. E a gente, enquanto professor, fica no papel de mediador, conduzindo esse processo. Aí muita gente vai ficar falando assim, mas essas metodologias, o professor perde um pouco o espaço. Não, muito pelo contrário. A gente tem muito trabalho para elaborar esse material, para pensar nessa nossa sequência didática, para que, de fato, a gente consiga chegar nesse objetivo, que é promover as condições necessárias para que os nossos alunos consigam construir seu próprio conhecimento. Ter essa autonomia naquele processo. Perfeito, tá? É exatamente isso que a gente acredita aqui e a gente fala sempre, né? Às vezes a gente tem professores, né, que relutam muito, né, em mudar as suas práticas, mas a pandemia mostrou pra gente que alguma coisa errada não estava certa, né? Por quê? Porque os nossos alunos não tiveram autonomia, os nossos alunos não conseguiram estudar sem o papel do professor 100% ali com eles. Então, realmente mostrou que a gente precisava ir para outros caminhos. E aquilo que a gente acredita aqui, tanto a Thay quanto eu, é que o aluno, enquanto protagonista, é o que vai transformar aquele conhecimento em algo realmente com significado. E vocês todos não precisam ter medo, né? Achar assim, ai meu Deus, o professor está perdendo a autoridade. Gente, a gente sempre vai ser autoridade em educação, porque somos nós os educadores. Nós estamos ali no papel, não só dos adultos da relação, mas dos educadores mesmo, de quem estudou para. Mas quando a gente coloca o aluno no centro, a gente realmente consegue fazer com que a gente tenha uma aula eficaz.
né? E eu queria saber, Thay, quais são as ferramentas que você já experimentou, que você tem feito dentro das metodologias ativas? Então, tem algumas estratégias que eu costumo utilizar, mas hoje eu trouxe duas para a gente conversar aqui, né? Que é o escape room e a rotação por estações, que são coisas que eu faço no meu dia a dia e dá muito certo. E eu também vejo os professores que pegam essas dicas que eu dou aqui no perfil, que fazem as oficinas que eu oferto também, eles acabam me dizendo que é o que funciona na sala de aula deles. Então, vamos. Ai, que delícia! E aí, conta pra gente, acho que muita gente nunca ouviu falar nisso. Como assim? Escape o quê? É o escape room, sim, foi uma novidade para mim também. Eu conheci o escape room ano passado, foi mais ou menos no comecinho do ano passado. Nunca tinha escutado falar sobre isso. E uma colega também que trabalha aqui no Instagram fez uma oficina, que é a professora Rubiana, de escape room virtual. Eu fiquei curiosa, me inscrevi e fui lá fazer. E quando eu fui, já fiquei encantada com isso. Porque, assim, gente, para quem não sabe o que é esse escape room, não é uma metodologia da educação. Na verdade, o escape room é um jogo. É um jogo onde a própria tradução da ideia de quarto de fuga, sala de fuga, alguma coisa assim. E a ideia é que você desenvolva ali atividades para que o aluno desvende enigmas. Cada enigma vai ser um cadeado. E conforme ele vai abrindo esses cadeados, ele vai conseguir vencer aquilo dali e sair daquele lugar lá. Né? Então, o escape room é isso. E tem vários lugares que... Aqui em Feira de Santana mesmo, eu ainda não fui, mas aqui em Feira de Santana tem um lugar físico que tem esses escape rooms que você pode Aqui ir com os amigos. também. Sim, Eu também nunca fui, mas as pessoas é novo e tem um aqui também. Então as pessoas compram o ingresso e elas vão entrar nesse espaço e vão passar por toda uma experiência em que eles têm que ir desvendando enigmas para poder sair da casa, né? Para sair daquele lugar. Então essa é a ideia do jogo, né? Que também tem de videogame, também tem de outras formas. E aí pensar em trazer isso para a sala de aula, pensar em trazer isso como escape room virtual, como que funciona isso, Thay? ó. Então, no primeiro momento, para fazer um físico de verdade, para mim, na minha realidade hoje, seria muito complicado, porque eu não disponho desse tempo. Porque, assim, o escape room ele tem alguns fatores aí que são essenciais, primordiais, na verdade. Que é a questão do cenário, é muito importante ter esse cenário. A questão de criar esses desafios que eles sejam, né? Que sejam, fiquem com um grau de dificuldade maior a cada vez que eles vão passando, a cada sala. Ah, legal. Então, tem essas coisinhas aí do escape room que tem que ter. Então, quando eu pensei que criar um físico para mim, na minha realidade, não daria certo, né? Eu trabalho hoje somente na escola pública e eu não tenho todo esse tempo, porque eu precisaria ir antes, arrumar uma sala. Às vezes a gente não tem uma sala livre na escola disponível para aquilo. Então, o que foi que eu pensei? Com esse digital, né? A gente consegue criar um escape room digital. Hoje tem uma ferramenta que o nome é Edu Escape. Eu posso até escrever depois aqui para vocês. O Edu Escape, ele cria esses cadeados virtuais. Ele é próprio para isso, para criar os escape rooms virtuais. Uau! Ele é bem legal. Ele tem a versão paga, mas ele também tem a versão gratuita. Eu uso só a versão gratuita e dá muito certo. Então, crio os cadeados digitais lá e eu faço, né, todo o layout da atividade no Canva, que é o meu queridinho, né? O Canva eu não sobrevivo mais sem ele. Então, eu crio... Gente, quem é que sobrevive sem Canva? Fala pra mim. Deixa eu só ver. A galera que chegou aqui, pessoal, todo mundo aqui usa Canva? Todo mundo aqui usa Canva? Você usa o For Education, Thay? Sim, eu uso For Education. Né, vida? Então, para quem Fazer... é vida. Gente, para quem ainda não usa o Canva, né? Então, o Canva é um programa super, super completo, onde você consegue fazer slide, consegue fazer design de todos os tipos, cartões, você consegue fazer murais. Ai, gente, o que você quiser, atividade. E o Canva, ele já é maravilhoso na função gratuita dele. Mas ele tem uma função Pro que a gente, enquanto professor, usa o Canva for Education, que a gente não paga nada e tem quase todas as funções do pago.
né? Então a gente tem muitas possibilidades. Canva é vida. Gente, a galera que ainda não usa, ó, Canva é vida. Muito bom. Perfeito. E aí, aproveitar que eu abri aqui, eu queria saber se vocês já usaram o Escape Room. Gente, alguém aí já fez Escape Room na sala? Eu nunca fiz. E também foi novidade para mim, tá? Eu conheci o ano passado como a professora mágica. Nós temos uma professora mágica que hoje também dá cursos aqui dentro da nossa comunidade. E ela é que a professora Melissa Marim que começou a falar sobre Escape Room. Eu não sabia o que era. Foi quando eu conheci também o ano passado. Olha que legal. Olha, a outra faz no Google Forms. Olha só. A Marili. Dá Que pra criar, legal. dá sim. Que lindo. Que lindo. E aí, Thay, como é que você faz? Você entra primeiro nessa plataforma e depois você entra no Canva para fazer? Como é que é? Isso. Primeiro eu crio os cadeados virtuais lá no EduEscape, gero os QR Codes lá e depois eu trago aqui para o Canva. Eu trouxe o impresso, minha câmera tá ruim, não sei se dá para vocês verem. Dá para ver sim. Ó, esse daqui é um escape room que eu fiz sobre biomas, né? Porque eu produzo as coisas de ciências. E Claro. eu fiz o seguinte, cada um... A gente sabe que são 6 biomas aqui no Brasil. Mas seis cadeados ia ficar muito para os meninos. Então, eu escolhi 4 biomas. Coloquei aqui. Então, no lugar de serem salas, cada um vai ser um bioma. Esse primeiro aqui, ó, bioma Amazônia. Aí eu coloquei uma imagem e aqui tem o QR Code com o cadeadozinho virtual dele. Aí o menino vai lá, aponta para a câmera aqui, né? Aponta a câmera para o QR Code e vai ter acesso ao cadeado virtual. Aí vai ter uma perguntinha lá sobre ele, sobre aquele bioma. Se ele responde correto, sim, ainda tem mais uma coisinha que eu acrescentei aí. A cada pergunta, cada desafio que eles conseguem acertar a resposta, gera uma palavrinha-chave. E no final, eles vão ter, quando eles conseguirem pegar as 4 palavras-chave, eles vão para essa combinação final e vão escrever a frase que vai ser formada por ela. Somente depois da frase é que eles vão conseguir sair do escape. Que legal, gente! Olha só, já adorei, já quero. E faz sucesso mesmo. Sabe? E o bom é que a gente pode adaptar para qualquer conteúdo. Eu faço coisas de ciências, posso adaptar para todos os conteúdos de ciências e professor de qualquer disciplina pode aplicar também na sua área. Que delícia! Então, primeiro você gera os QR Codes lá no site, né? E com os cadeados. E aí depois você monta essa artezinha aí, já colocando essa arte do Canva e já importando todos os QR Codes, né? Sim. Exatamente, é assim que eu faço. Que delícia! Eu colocava somente do escape room mesmo. Ao invés de botar o cenáriozinho aqui, eu colocava o cadeado e o QR Code no meio. Então pode usar a criatividade, fazer do jeito que achar melhor. Mas esse conteúdo eu preferi fazer desse jeito aqui. Eles têm uma ordem para fazer aí, Thay? Tem uma ordem. Só que assim, se ele começar... No caso, no físico, a gente consegue... no físico, a gente tem que seguir. Primeiro resolve uma sala para ir para a segunda, para ir para a terceira, para ir para a quarta. Aqui no digital, independente da ordem que eles começarem, vai dar certo, né? Porque... legal. Até porque as palavras-chave que vão ser geradas no final, elas não estão na sequência. Então, eles vão ter... Estão embaralhadas. Eles vão ter que colocá-las em ordem no final para poder responder. Que legal! Já adorei. Tô ativando aqui os comentários para que vocês possam fazer perguntas sobre o Escape Room virtual, né? O digital aqui que a Thay faz. Tô adorando, a galera tá mandando corações. Isso, gente, mande muitos corações, porque é uma lindeza isso. Eu acho que é uma ideia... Nossa, aqui, gente, eu botei tanta roupa, tem tanta coisa nesse... eu tô até com calor. Gente, eu fiquei animada pensando aqui nas possibilidades de utilizar isso realmente. Dá pra gente fazer em qualquer faixa etária, qualquer componente curricular. Imaginei até, não sei se também o pessoal faz, fazer em grupo também, né? Sim,
Na verdade, eu faço eles em grupo, porque assim, ó, quem trabalha na escola pública, eu acho que já vai pensando em tudo, né, de acordo com as nossas possibilidades, pensando em economizar recursos. Quando eu faço essas atividades, eu faço elas em grupo. Até por uma outra questão, inclusive, que foi uma pergunta de um dos professores que está aqui na live, que eu já vi, que é o professor Leandro, ele está aí na live. O que é que acontece? Aqui, nesse caso, o que é que a gente precisa para aplicar essa atividade? Precisa disso aqui impresso e precisa que o aluno tenha um celular com internet ali naquele momento. Na escola pública, principalmente na faixa etária que eu dou aula, que é o sexto e sétimo ano, nem todo mundo tem celular. Então, eu já faço a atividade em grupo, pensando em botar em cada equipe um aluno com celular para eles poderem fazer. Aí tem a questão da internet. Quando a internet não funciona, hoje em dia lá na escola a gente conseguiu fechar uma internetzinha melhor, que está dando conta das atividades, mas quando não era assim, eu roteava a minha internet do celular. Como só, geralmente eu faço 4 equipes, então só precisava que 4 alunos estivessem com o celular ali logados na minha internet, então dava certo, dava conta. Então, É professor, exatamente o que a gente faz, né, gente? Era isso. Ah, a gente tem uma atividade que estava planejada, a internet não funciona, lá vai a gente jogando 4G roteando pra galera. exato. Deixa eu ver o que aqui. Deixa eu ver as meninas falando que você arrasa. A Laís aqui do Educriar. Ela já fez um escape room improvisado. Os grupos precisavam montar um boneco de Lego. Cada situação, um problema que eles resolviam, desbloqueavam uma peça para finalizar o boneco. Muito bom, muito bom. Muito bom. E assim, isso que você falou, Estefânia, de ser aplicado em qualquer segmento da educação é muito verdade. Eu também trabalho com formação de professores e já fui contratada algumas vezes para fazer formação com todos os segmentos, desde educação infantil até ensino médio. E eles amaram, mesmo os da educação infantil, uma metodologia dessa talvez fosse um pouquinho mais complicada, porque tem que pensar lá ali Sim. no Fundamental 1 funciona super, que os professores já vieram me falar, tá, e apliquei, e deu muito certo, os alunos gostaram, engajou mesmo. E eles ficam motivados. Quando eles veem uma coisa, e só essa coisa do desafio ali, tá mexendo com tecnologia, já é uma coisa que eles engajam naturalmente, né? Qualquer novidade já engaja eles. Perfeito, a Vanessa está perguntando se vai ficar gravada, vai sim. Aliás, depois no final dessa live aqui, ó, todo mundo vai deixar aqui pra gente nos comentários desta live qual foi o seu principal aprendizado da aula de hoje, tá? Então isso vai ser bem importante, bem importante. E aí, gente, olha só que delícia, né? Você estava falando sobre fazer em diversos níveis de ensino. Na educação infantil, talvez não desta forma, mas a educação infantil tem mais possibilidade de fazer no físico, por exemplo. Uhum. Porque eles já têm uma sala de aula com muito mais recurso lúdico, né? Então eles conseguem É fazer. isso, digital não funcionaria na educação infantil, mas inclusive na última formação que eu fiz no início do ano, numa escola aqui de Feira de Santana, escola da rede privada, eu dividi justamente os grupinhos ali, o grupinho das professoras da educação infantil, elas fizeram um escape room físico que ficou muito legal. Que era, eu lembro, elas estavam falando sobre as letras do alfabeto, eu acho, e elas iam fazendo perguntas de forma que, tipo assim, qual a primeira letra da palavra girafa? Aí eles iam colocando ali no cadeadinho a primeira letra e no final elas iam com uma pergunta que elas queriam que eles respondessem gato. E no final todos os cadeadinhos que eles tinham formado das primeiras letras formavam a palavra gato. Então ficou muito bacana mesmo. Que delícia! E, gente, já imaginei uma outra coisa, tá? Já fiquei imaginando os alunos de uma forma mais, obviamente, não com toda a parte digital no site, mas também poderia ser os alunos fazendo, propondo, criando o seu próprio escape room, né? Você É super possível. tá me dando ideias agora. Acho que o próximo desafio das minhas turmas vai ser esse, criar o Eu deles. acho ótimo, menina. Porque assim, se a gente faz uma vez, duas vezes, três vezes com a turma, e a partir do sexto ano, por exemplo, a gente depois já pode jogar para eles, né? Uma das coisas que eu sempre amei fazer, adoro fazer com os alunos, é exatamente isso. Dá para eles construírem. Aliás, gente, até prova eu faço os alunos fazerem, e aí eles fazem prova mais difícil do que eu faria, né? A avaliação que seria bimestral, mensal, aquelas da escola, eu falo, gente, o que é isso? Como vocês são? Então é muito gostoso, gente, a gente conseguir ir colocando. Por exemplo, eles podem... Ah, Stefania, eles não conseguem fazer a parte do cadeado lá.
Mas aí, cada grupo pode vir fazer um escape room com a sua ajuda lá no computador para o outro grupo, né? Metade da sala faz para outra metade. Olha só, gente. Tá aí, viu? Já vou anotar tudo. Não é, gente? Anota isso, anota tudo, gente, porque é muito gostoso pensar em tudo isso. Galera que tá chegando agora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, tá? Hoje a gente tá com a Thay aqui falando, né, sobre essas ferramentas que a gente pode utilizar dentro, inclusive, do ensino público, dentro da educação básica, em todos os níveis de ensino, para a gente deixar os nossos alunos mais ativos, as nossas aulas mais engajadas, e isso é uma delícia. Eu adoro, gente, ver as coisas que a Thay faz com os alunos dela. Eu acho uma delícia, eu acho maravilhoso. E conta mais pra gente, além do escape room, o que é que você gosta de aprontar por aí? A rotação por estações. Porque, Ah lá, gente. inclusive, eu acho que os alunos gostam mais da rotação por estações do que do escape room. Porque, assim, no escape room, a primeira equipe que sai ganhou ali o game. E na rotação por estações, aí eles ficam, às vezes, um pouquinho chateados quando eles não conseguem, né? E na rotação por estações, aí sim, todo mundo que consegue cumprir todas as tarefas acaba ganhando. Aí eles se animam mais. Ai, E porque também eu boto perfeito. os extras também. Por exemplo, a última que eu fiz com Escape, eu disse assim, ó, a primeira equipe que sair vai ganhar uma caixa de chocolate. Aí eles ficaram loucos ali para sair e ganhar a caixa de chocolate. E depois que um ganhou, eles já ficaram, ai, pronto, ele já ganhou, não vou mais. Por isso que, às vezes, né, então a gente tem que... É muito legal você falar sobre isso, porque, gente, é a verdade como ela é. Dependendo da atividade que a gente faz, que é competitiva na sala de aula, ela é extremamente eficaz, mas ela acaba perdendo um pouco nesse sentido, quando aquele que já terminou. Então, eu gosto de fazer algumas competições, por exemplo, que não é sempre só o primeiro. No caso ali faz sentido, né? Mas não só o primeiro. Então, dependendo da atividade, é o que a gente elabora, acha que foi a mais criativa, mais diferente, ou a mais caprichada, enfim. Então é bem bacana a gente ver esses outros âmbitos. Não só quem termina mais rápido, né? Sim, sim. Mas é que é um jogo, né, gente? Então. E a rotação por estações dá mais oportunidade justamente da gente trabalhar isso, que não importa quem vai terminar em primeiro, em segundo e terceiro, porque na verdade eles têm um tempo para cumprir aquelas tarefas e todo mundo que cumpre dentro daquele tempo sai ganhando. Então, tem esse incentivozinho aí. E como é que funciona, então, gente, para a galera que não conhece a rotação por estações, como é que funciona? Como é que faz na prática, Thay? Vamos lá. Quem aí já conhece rotação por estações, vai comentando Conta aqui. aí, gente. Conta aí pra gente. Quem já conhece, quem já aplicou, né? Já ouviu falar ou nunca vi nem comi, só ouço falar. E aí? Confesso que desde que eu ouvi falar em rotação por estações e comecei a aplicar nas salas, eu tenho visto muito resultado de fato. Então, como é que funciona? O nome é sugestivo, né? É rotação por estações. Então, como essa é a metodologia ativa? A ideia é que você. Eita, começou a falhar minha garganta. Pega A água aí, mulher. Pega água. Minha garrafinha estava aqui, não tá. Mas enfim, daqui a pouco eu boto. Ó, Monize já falou que faz. Júlia Ai, também que delícia. faz. Então, na rotação por estações, a gente desenvolve atividades. Em cada estação, eles vão ter uma atividade diferente para cumprir. Aí você divide a sala em equipes. O que eu assim indico é que você divida a sua sala no número de equipes de acordo com o número de estações. Como assim? Se eu faço 4 estações, então eu divido ela em 4 equipes. Aí vocês vêm de acordo com a quantidade de alunos que vocês têm. Assim, minhas turmas hoje, elas são relativamente pequenas, a não ser o sexto ano. O sexto ano é a turma maior, aí eu boto mais estações. Mas o sétimo ano, que é a turma menorzinha, eu consigo fazer 4 estações e dividir em 4 equipes. Porque o que eu percebo é que o número ideal de integrantes por equipe é até 5, 6 no máximo. Passou disso, já não funciona tanto. Verdade. Um monte de gente sem fazer nada e acaba atrapalhando ali o desenvolvimento da atividade. Então, 5 pessoas por equipe seria o ideal. Em cada estação, a gente propõe uma atividade diferente. E a ideia também é que a gente aborde habilidades diferentes. Então, você bota uma estação que eles precisem pesquisar alguma coisa, uma estação que eles precisem responder perguntas, uma estação que eles possam colar, desenhar, não sei, uma coisa que seja mais maker mesmo. Então, cada estação você desenvolve habilidades diferentes ali. Isso é legal porque acaba abrangendo, né, as múltiplas facetas ali dos nossos alunos que a gente tem no meio daquela turma.
e você determina o tempo é essencial. Eu ainda vou comprar aquele negócio que parece uma sirene que bota no meio, a gente aperta e faz aquele barulhão. É porque eu ainda não achei. E eu esqueci de pesquisar na internet. Só lembro quando eu vou fazer a atividade, aí já não dá mais tempo de chegar. Mas eu vou comprar um negócio daquele para quando der o tempo eu fazer um barulhão na sala. Hoje eu coloco o meu celular. E como eles estão ali Sim. animados, fazendo barulho, Eles nem acaba ouvem. não ouvindo. Aí Acontece comigo também. eu que fico gritando, acabou, troca, troca. Mas eles se empolgam muito. E assim, como são 4 estações diferentes, no meu caso, que eu faço, né? E boto 4 propostas diferentes, cada equipe começa por uma estação. Isso quer dizer que quando começa a atividade, cada um vai estar fazendo uma atividade diferente. Deu o tempo ali que você determinou, eles trocam, vão para a estação do lado e vão trocando até que todas as equipes tenham passado por todas as estações. Aí, depois, é isso, né? Acabou. Perfeito. Dá um exemplo para mim, tá? E para o pessoal que não fez, que não conhece, alguma coisa na prática com ciências. Por exemplo, alguma que você tenha feito esse ano ou ano passado. Eu O já que que você... De que... Ah lá, ah lá. imprimir materialzinho, né? Porque tem que ser. Ai, que linda. Vocês como é que funciona. Então, vamos lá. Essa estação que eu fiz aqui é sobre níveis de organização. Minha voz está falhando. É da gripe. Níveis de organização biológica dos seres vivos e um pouquinho sobre células também. Então, na estação 1, aqui tem os níveis de organização biológica dos seres vivos. Não sei se está dando para ver, mas tem aqui, ó. Eu vou desativar aqui os comentários para todo mundo poder ver, gente. Olha lá. Ó, ecossistema. A câmerazinha tá ao contrário, né? Por isso que vocês estão vendo o nomezinho contrário. Comunidade. Que lindo, gente. Biosfera. Ops, esse ficou de cabeça para baixo. Biosfera. Então, tem todos os níveis de organização biológica dos seres vivos aqui, de célula até biosfera. E a ideia é entregar um pacotinho para cada equipe, nessa estação, que é a estação 1, com esses nomezinhos, com essas figurinhas aqui. E o que é que os alunos têm que fazer? Eu entrego para eles uma folha de papel ofício e a tarefa deles é colar em ordem, na ordem crescente, do menor nível para o maior nível de organização biológica dos seres vivos. Então, essa é a tarefa deles nessa primeira estação. Aí, na segunda estação, eu dei o nome de estação Decifra-me, né? Porque eu boto os nomezinhos nas estações. E qual é a tarefa dos alunos? Aqui vai ter esse quadrado e aqui tem 3 perguntinhas. Vou ler porque eu acho que não vai dar para vocês enxergarem aí. A primeira pergunta é: identifique o nível de organização biológica ao qual ela pertence. Ela quem? Eu tenho esse modelo didático aqui de bactéria, que é Gente! é da Débora, da Biofeltros. Não, para tudo que a gente tem que tirar um print você segurando essa bactéria. Peraí, gente. Vocês dão um print aí da Thay com a bactéria, por favor? Deixa eu ver, gente. Isso. Arrasou, arrasou. Pronto. Então, eu tenho esse modelo, eu deixo em cima da mesa esse modelo de bactéria e essa folhinha do lado. Aí a tarefa deles é identificar o nível de organização biológica a qual pertence essa bactéria aqui, que é organismo, né? A resposta certa é essa. Na letra B, identificar o tipo de célula que está presente nas bactérias, célula procariótica. E a terceira tarefa é observar o modelo e desenhar o igual aqui no quadradinho. Então, isso que eles têm que fazer na estação 2. Gente, que delícia. Vocês imaginam, gente, como é que eles ficam loucos para fazer esses trem, tudo? São loucos. E a estação 3 é essa daqui que eu fiz, né? Seguindo as pistas. Eu coloquei um desenhozinho aqui, esse desenhozinho, e do lado eu tenho as perguntinhas também. Aí na letra A, identifique qual tipo de célula está apresentado nessa imagem ao lado, que é uma célula eucariótica vegetal. E a segunda é, indique ao menos 2 estruturas que estão presentes apenas nesse tipo de célula. Então, eles vão olhar e eles já vão saber, porque a gente já discutiu nas aulas. E a ideia é que eles saibam já isso, no nosso caso. E por último,
tem essa extração aqui, que é a única que eu coloco digital, justamente por causa das limitações que a gente tem. E se caso o professor não tiver condições naquele momento de fazer alguma coisa com o uso de tecnologia, ele pode perfeitamente substituir isso aqui pelas perguntas que vão estar lá. Porque esse QR Code dá um joguinho que eu criei no WordWall, um joguinho de labirinto que eu amo, que é estilo Pac-Man, que os meninos amam e odeiam ao mesmo tempo. Eles ficam surtados. É mesmo? Eles amam e odeiam. Eles amam porque é bonitinho, é legal, é engraçado. Só que eles odeiam porque, assim, nesse joguinho não basta só saber a resposta certa. Eles têm que serem rápidos e fugir dos monstros. Porque fica um bonequinho, fica uma pergunta aí embaixo e tem umas casinhas assim. Só que perto das casinhas tem monstrinhos que querem matar o bonequinho. Então eles têm que ficar com a resposta certa e fugir desses monstros. Então, quando eles sabem a resposta e mesmo assim eles não conseguem resolver, eles ficam pirados, assim, como assim? Eu sabia todas e não consegui. Então, tem isso. Amam e odeiam. Amam e odeiam ao mesmo tempo, com a mesma coisa. Então, é isso, gente. Esse daqui, como eu falei, se não tiver como fazer com o uso de tecnologia, pega as perguntas e coloca lá, que também funciona. Lindo. Gente, olha só que bacana, né? Isso que a Thay estava explicando pra gente. Olha, vou até colocar aqui para ver. Gente, vou ativar os comentários aqui. E aí, gente, vocês gostaram da rotação por estações? Ela é demais, né? Ela é demais. E assim, gente, é interessante a gente pensar que a palavra, a terminologia, metodologias ativas, ela está muito em voga nos últimos anos, especialmente no pós-pandemia. Mas, gente, ela é da década de 70, né? Então, assim, existiam, inclusive, até a terminologia. Mas, olha que lindo, gente. Aqui a gente fala bastante da aprendizagem criativa. E hoje, quando a gente tem um dos maiores, né, nomes, e talvez e também o primeiro a falar sobre aprendizagem criativa, foi o nosso querido. Cadê o livro dele aqui? Vou até deixar para vocês verem. Tá até aqui. Foi o Mitchell Resnick. O que acontece, gente? Ele tem um livro que se chama Jardim da Infância para a Vida Toda. Ele tem um projeto maravilhoso dentro do MIT Media Lab, lá em Massachusetts, exatamente sobre isso. Falando que durante toda a nossa vida escolar, né, especialmente até o ensino médio, a gente deveria ser mais parecido com a educação infantil. E quem é professor ou já foi professor de educação infantil, tá vendo, por exemplo, que a rotação por estações já é uma atividade que acontece dentro da educação infantil. Seja de uma forma menos sistemática, que são os cantinhos diferenciados, né? Então aqui tem massinha, ali tem pintura, ali tem um jogo lógico e aqui tem algo com letras, né? Então, seja dessa forma menos sistemática que os alunos podiam escolher e ir em qualquer momento, seja com algum objetivo mais específico, com horário e tudo mais. Mas parece que quando a gente os alunos vão crescendo e nós, professores do ensino fundamental, fundidor, ensino médio, a gente não aprende a trabalhar com esse tipo de recurso, com esse tipo de ferramenta. E acabam ensinando pra gente que é para enfiar um monte de criança em carteira enfileirada, em carteiras individuais, Deus me livre, enfileiradas, e fazer todo mundo a mesma coisa o tempo todo do mesmo jeito, né? Então isso é muito triste. Então, o que a gente quer é exatamente essa retomada, que é o que a Thay faz no dia a dia dela. Ela faz com os alunos dela e ela ensina para os professores a fazerem exatamente isso. A utilizarem essas ferramentas, a utilizarem esses recursos para que os alunos fiquem mais ativos, para que os alunos fiquem mais engajados. E Thay, como é que é o resultado desse tipo de ferramenta com os seus alunos na prática? Stephanie, assim, desde que eu comecei, como eu falei para você, né? Desde que eu comecei na educação, eu já tentava fazer atividades assim, me colocando no lugar do aluno. Pensando na atividade que eu, enquanto aluna, gostaria de fazer, né? Porque eu passei por enquanto estudante, e que eu ficava me perguntando qual era o sentido daquilo ali que eu estava fazendo. Então, quando eu escolhi me vi enquanto professora, eu disse, não, eu quero que os meus alunos estejam ali, eles vejam sentido no que eles fazem e eles tenham prazer naquilo dali. Eu sei que tem coisas que são muito chatas, tem conteúdos que, de fato, são muito chatos. Você ficar ali só vendo o professor explicando, não vai funcionar. Então,
quando eu comecei a estudar sobre sistematizar mesmo esse conhecimento, começar a pensar de maneira crítica nessas sequências didáticas, eu fui vendo, né, aplicando com os meus alunos, vendo o que funcionava, vendo o que não funcionava e adequando ali a realidade. E assim, o resultado que eu tenho hoje em sala de aula é muito melhor. Agora, isso me gera uma cobrança também, porque a cada ciclo, né, a cada unidade, os alunos eles já estão esperando outra coisa louca que eu vou fazer, né? Eles já ficam cada vez ali querendo, sim, a gente vai fazer o que agora, Pro? E essa unidade a gente vai fazer o quê? E agora? Isso daí é uma coisa que gera uma certa cobrança, porque eles sempre querem mais, ou então quer aquela atividade, quer daquele jeito. E às vezes quando eu vou para aula tradicional, porque sim, gente, a aula tradicional tem seu valor, tem momentos que a gente precisa ter aquela aula do quadro ali, de fato, né? Não é só o tempo todo fazendo atividades lúdicas, porque a gente sabe como é a nossa rotina e a gente sabe que alguns conteúdos demandam isso também. E também entrar uma outra questão. Às vezes o professor está tão sobrecarregado ali, o professor tem que estar trabalha em várias escolas, não tem tanto tempo. E como você falou também, Stefane, o professor do Fundo 2 e do ensino médio, a gente tem uma cobrança por conteúdo, infelizmente. A gente tem aquela cobrança por conteúdo. Então, como é que a gente vai dar conta de fazer conteúdo e fazer uma atividade dessa? Porque essa atividade aqui, a depender da turma, eu não consigo nem fazer em uma aula. Eu preciso de 2 aulas para poder fazer. Então, o professor já fica naquela preocupação. Aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Tem que ser muito arquitetado. Mas eu garanto para vocês, gente, isso dá muito resultado. Meus alunos, hoje em dia, são muito mais engajados. Meus alunos, eles prestam muito mais atenção no que eu estou fazendo. Tem situações, né, que eles estão mais dispersos, mas, assim, eu tenho tido resultado, sim. E isso é muito bacana, gente. É importante vocês entenderem. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente fala desse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta, é para que a gente possa realmente trazer a motivação para o aluno. Então, e ninguém está dizendo que a sua aula tem que ser um show do Circo du Soleil todas as aulas. Não é isso. Mas, se você não cria um vínculo com seus alunos, se você não chama a atenção deles, se você não coloca eles como parte, ativos, né, da construção do aprendizado, a coisa não vai acontecer. Agora, quando você vai mesclando, então tem algum momento, obviamente, que a gente vai ter um momento expositivo do professor, vai ter algum momento que a gente está lá, o recurso que a gente tem é o quadro, tem um momento que a gente vai estar fazendo em grupo, em dupla, tem momentos em que os alunos vão poder falar mais, vão poder organizar mais, e é muito bacana. E isso, Thay, que você disse, que você gerou uma cobrança, eu já quero dizer que você gerou outra coisa. Isso é uma arte. Porque um professor conseguir gerar expectativa no aluno é uma arte, especialmente na pós-pandemia, onde a gente tem um número imenso de alunos apáticos. Então, a apatia tem sido muito grande e para você gerar expectativa para os seus alunos é realmente uma arte, né? Eles te pararem e falar, meu Deus, o que ela vai aprontar, né? E mesmo que você gaste bastante tempo fazendo, né, essas atividades diferenciadas, a gente sabe, primeiro, que você pode reutilizá-las em outras turmas, em outros momentos, né? E segundo, o que parece que é perda de tempo em um momento, você ganha tempo no restante da unidade, né? Que os alunos estão engajados. Sim, com certeza. Acaba que flui melhor depois, né? Porque é como e isso que você falou, a coisa do criar o vínculo por meio dessas atividades, a gente consegue isso também. Porque a gente sabe, se o aluno ele conseguir criar esse vínculo com o professor, é muito mais fácil com que ele aprenda quando o professor está explicando. Quando a gente tem uma turma que você não consegue isso, nossa, você tem dificuldade para dar aula. Eu já tive isso. E a gente só conseguiu resolver depois que a gente fez uma atividade interdisciplinar com um projeto, né? Utilizando a aprendizagem baseada em projetos. Depois disso, a minha relação com a turma foi outra. Completamente. Perfeito. Porque a base, gente, porque o aluno que não é afetado de alguma forma, né, pelo professor, ele não fica aberto ao aprendizado. E, gente, isso Vygotsky, Piaget, Vallon já falava, Ausubel, eles já falavam disso, que é necessário ter uma relação do aluno com o conhecimento e do aluno com o professor.
né? Então, e eu não tô dizendo que isso quer dizer que você tem que ficar abraçando e beijando todos os seus alunos. Tem gente que é dessa vibe, tem gente que não. Tem gente que tem uma turma, tem gente que tem 18, então... Mas o que eu tô dizendo é estabelecer algum vínculo, né? E esse tipo de atividade propicia isso, como a Thay acabou de falar. Com certeza. Sim, sim. Aqui eu vi aqui para cima, tinham duas dúvidas. Uma professora perguntando se você pode dizer o nome do site onde você faz o joguinho. Sim, é o Word Wall, que inclusive eu recomendo muito. Posso falar sobre ele aqui? Só pra... Claro, super. Pode sim. Ó, gente, o Word Wall, ele é um joguinho que você pode criar. Ele é um site, uma plataforma, na verdade, que você pode criar uma diversidade de recursos. Então, dá para criar quiz estilo show do milhão, dá para criar jogo da forca, dá para criar flashcards, várias coisas. E esse joguinho do Pac-Man que eu faço é lá. Vai estar escrito Corrida no Labirinto, alguma coisa nesse sentido. Eu recomendo muito o site por isso, pela diversidade de recursos que dá para criar. E também porque, assim, uma das coisas muito legais é que você consegue ver o ranking dos alunos que jogaram. Esse site, ele tem uma limitação. Ele tem a versão paga e tem a versão gratuita. Só que a versão gratuita é muito limitada. Você só consegue criar até, tipo, 5 jogos lá. Você cria 5 jogos, aí fica bloqueado sua conta. Você só consegue editar esses 5 que você criou. Então, essa é a limitação dele. Hoje em dia eu pago porque eu uso muito e para mim faz sentido e eu organizo lá as minhas pastinhas por série. Então, para mim faz sentido fazer desse jeito. Então, esse site ele é muito bom. Quem tiver essa possibilidade, inclusive ele tem uns pacotes também para você juntar com outros professores e pagar. Eu não lembro quantas pessoas, acho que são 5, se eu não me engano. Dá para fazer também. Então, ele é muito legal. É o Word Wall. Podem colocar Wall, né? Word Wall. Tinha um outro site que você falou logo no começo, deixa eu ver. Ah, o site do QR Code. Como que é mesmo? Escape. EduEscape. De criar os EduEscape, gente. EduEscape, para quem quer aí entrar para fazer os cadeados, né, do Escape Room, para poder fazer com seus alunos. Esse é gratuito também, Thay? Esse tem a versão paga e a versão gratuita. Assim, logo que a gente digita na internet do Escape, geralmente vem a versão paga. Eu não sei se tem como, mas se você quiser, Stephanie, eu posso te mandar o link da versão gratuita, você botar nos stories, não sei. Pode ser. Não sei, a gente... Pode ser sim. Pode ser, bacana. Eu vi que uma professora aqui em cima estava falando da tristeza, né? As próprias escolas são contrárias à utilização de jogos no Fundamental 2 e médio. Meu TCC foi um jogo de tabuleiro que envolvia 4 disciplinas, era voltado para o médio, os alunos adoraram sair da rotina. Infelizmente, eles estão pedindo para você escrever, por gentileza, o nome dos sites. Gente, infelizmente, isso existe, tá? Nós temos escolas, nós temos gestores que são resistentes aos jogos, são resistentes a aulas diferenciadas e acham que a gente precisa dar uma aula do século passado, né? Mas, o que eu sempre digo para os meus professores? Eu digo, gente, quando você chega com o embasamento do que você quer fazer, primeiro começa no planejamento. Ninguém chega, amanhã eu vou inventar um jogo. A gente, às vezes, tenta enfiar uma coisa ali. Mas, assim, de forma geral, você vai fazer uma coisa maior e tudo mais, você tem que estar no planejamento. Dando no planejamento, você já sabe ali qual é a justificativa, os objetivos daquele trabalho. Então, gente, quando isso facilita a sua conversa com a gestão. Eu, Estefânia, sempre lutei por aquilo que eu achava que os meus alunos tinham direito. Passei por escolas em que eu tive muita dificuldade de trabalhar fora da caixinha do jeitinho que a gente acredita. Mas eu sempre fui buscando aquilo que eu achava que era importante para os alunos. Tive bastante problema, eu dava aula, por exemplo, Thay, de todas as matérias, quando eu trabalhei eu sou pedagoga, então eu trabalhava com 5º ano. Minhas aulas de história eram todas feitas com teatro. Você imagina? A professora da sala ao lado dizia que era uma bagunça, que eu fazia festa toda sexta-feira, que era festa. E não era. Eu ia narrando a história do Brasil, Brasil colônia, Brasil império, e os alunos iam
eles iam fazendo, né, iam interpretando na hora. Então, a gente estudava ali um pouquinho do capítulo, e aí eu ia chamando os alunos, eles iam interpretando na hora. Depois, menina, no final da aula, eles faziam um texto coletivo na lousa, e os nomes dos personagens, quer dizer, os papéis dos personagens, eles colocavam o nome dos alunos. Então, por exemplo, porque o Capitão do Mato, entre parênteses, Tiaguinho. Porque aí eles lembravam que quem interpretou o Capitão do Mato tinha sido Tiaguinho. E que o Leonardo tinha feito o Senhor do Engenho. E que aquilo, gente, ficava na cabeça deles de uma forma muito mais significativa do que se eles estivessem somente lendo no livro, né? Mas eu tive problemas, né? Eu precisei mais de uma vez reiterar, e a coordenadora foi lá assistir a aula, nunca tive problema com isso, foi assistir a aula e percebeu o quanto que os alunos estavam aprendendo, né? Então, professora, se vocês acreditam, né, nesse tipo de educação como a gente acredita, numa educação criativa, que forma alunos criadores, fazedores, autônomos e protagonistas, a gente vai bancando o quanto a gente consegue. Dependendo da situação, um pouco mais ou menos fácil, né? A Kátia tá dizendo ali, aulas inesquecíveis e significativas fazem barulho, incomodam quem vive na mesmice. Eu também já passei por isso, Stefânia. Logo no comecinho, logo assim que eu terminei a graduação, que eu fui dar aula, naquele tempo, eu de fato, como eu ainda não tinha um conhecimento teórico, né? Fazia ali por intuição mesmo. Eu ficava meio insegura quando eu recebia essas situações, né? Aconteceu uma situação que um colega que trabalhava comigo, ele foi se queixar na direção dizendo que eu fazia uma bagunça na escola. Porque eu fiz nesse dia uma caça ao tesouro. Já era tipo um escape room ali, só que eu não sabia, né? Eu botei coisas espalhadas pela escola e tal, e os alunos ficaram para lá e para cá procurando os enigmas para achar a chave final, tal, para sair, para achar o tesouro, na verdade. E foram questionar isso. Só que, ainda bem também que, na maioria das escolas que eu passei, eu tive muita sorte, peguei gestores muito bons. E essa minha gestora, na época, ela inclusive veio falar comigo. Ela fez, vieram me dizer aqui que você estava fazendo bagunça na escola, só que eu já sei que não é isso. Eu vi seu planejamento, eu sei o que é que você tinha que fazer na atividade, eu prestei atenção enquanto os alunos estavam fazendo. Então, assim, você fazer uma atividade dessa, não tem como não fazer barulho. Os meninos vão estar empolgados, primeiro que eles estão competindo, eles querem resolver, eles querem ficar ali loucos, não tem como. E tem gente que, de fato, se incomoda com isso. É aquela coisa, quando a gente começa na educação a fazer coisas diferentes, quem acha que tá bom fazendo aquela coisa ali do jeito que sempre fez há 50 anos, acha que a gente tá brincando, que a gente tá no oba-oba. Exatamente, exatamente. E sabe, Thay, uma coisa que me deixa muito triste é ver professoras muito novas, professores jovens, com essa cabeça. Achando que a aula tem que ser assim. Eu não sei se eles têm medo, alguns deles têm medo de perder a autoridade e virar uma bagunça, de não conseguir ter domínio da classe. A gente entende esse receio a princípio, mas a gente usa uma máxima, gente. Eu ensino as minhas professoras a usarem uma máxima que eu sempre uso com os meus alunos, que é liberdade com responsabilidade. Então, assim, a gente pode fazer caça ao tesouro? A gente pode sair da sala? A gente pode ter aula lá no gramado? Pode, claro que a gente pode. Só que é liberdade com responsabilidade. Quem não souber cumprir o mínimo das regras não faz mais, não vai mais, a turma não vai mais. E aí, gente, eles vão aprendendo. A primeira vez, a segunda vez, parece uma... Meu Deus, como assim, né? Nunca tinham tido aula no gramado? Como assim? A gente pode rolar no gramado? Pode. Vocês têm 30 minutos, vocês têm 3 atividades para resolver em dupla. 30 minutos tem que estar pronto. Se você está rolando no gramado, se você está tomando sol, se vocês estão deitados, sentados ou em pé, para mim, tanto faz. Mas eles vão realmente aprendendo. E, gente, eles amam ter essa liberdade. A gente dá um pouquinho de liberdade para eles, de, olha, vocês vão fazer essa atividade, mas você pode escolher com quem você vai fazer. Ou você pode escolher que ordem você vai fazer, né? Então, tudo isso vai trazendo bastante autonomia. E eles, gente, vão criando um vínculo com a gente também. E isso é muito gostoso. E aí tem uma outra
questão também, Stephanie, assim, do mesmo jeito que professores não estão preparados, né? O professor Leandro também comentou aí agora que é o medo do desconhecido. E, de fato, tem muito professor, mesmo sendo jovem, tem medo de arriscar. Acha que a aula, para funcionar, só funciona daquele jeito tradicional, que outra coisa diferente daquilo não é aula. E dessa forma também pensam os nossos alunos, que eu também já passei por situações de alunos que não entenderam que aquilo ali já era aula. Eu fui dar uma aula que a gente foi para o pátio da escola, estava falando sobre nuvens, tipos de nuvens. Eu fui mostrar para eles no céu as diferentes nuvens. Estava lá naquele dia, tinha dado sorte em alguns tipos diferentes. E eu explicando, pedindo para eles fazerem os desenhos, para eles anotarem os nomes e tal. Daqui a pouco um aluno olhou para mim e falou assim: professora, e que horas a aula vai começar? Aí eu olhei para a cara dele e fiz: mas a aula já está aqui, isso daqui é a aula. Então, acho que essa coisa de deixar claro para eles também as regras, deixar, quando faz uma atividade dessas aqui que eu apresentei hoje, deixar muito claro quais são as regras, para eles entenderem, porque eles também não estão preparados para isso. Sim. Né? Eles não estão preparados para ter toda essa autonomia, eles ficam meio perdidos assim, eles estão acostumados a ter o professor ali dizendo o que é que eles têm que fazer. Então, quando eles veem uma coisa assim, você tem que fazer isso daqui, eles já ficam meio assustados ali, né? E agora o que é que eu faço? Então, a gente tem que ir conduzindo esse processo. É o nosso papel de mediador, né? A gente vai ali... Perfeito. Perfeito. Gente, isso que a Thay tá falando é extremamente importante. Deixar claro o que a gente espera deles, deixar claro qual é o objetivo daquela aula, né? Deixar claro quais são as regras, do que pode, o que não pode. Você tem liberdade, mas até que ponto? Qual é a responsabilidade que você tem? E, gente, isso desde os pequenininhos, tá? Até a universidade. A Camila tá falando aqui que a gente precisa desse tipo de debate na universidade, sim. Porque eu também trabalho, né, em parceria com as universidades e posso dizer para vocês, a gente está carente desse tipo de discussão ainda, porque estão vindo muitas coisas novas, mas existe muita resistência. Mas, gente, especialmente na pós-pandemia, os problemas que existiam na sala de aula, os desafios, eles foram colocados dentro de uma panela de pressão e foram aumentados, né? Esse que é o problema. Então, a gente tem um nível de apatia muito grande dos nossos alunos, o nível de indisciplina e a falta de foco. E a gente tem vários fatores que mexeu com o controle inibitório dos alunos, o excesso de telas durante esse tempo, enfim. Então, eles não têm culpa. É mais do que falta de educação ou só falta de interesse. A pandemia trouxe consequências, e a pandemia, o excesso de telas e esse tempo, trouxe consequências muito graves para dentro da sala de aula. E agora, não adianta a gente achar que fazer o que a gente fazia até 2019 vai dar certo do mesmo jeito, né? A gente precisa, então, reorganizar. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava dando uma palestra falando sobre a importância da gente diminuir o tempo de atividade dos alunos, porque o que antes a gente achava que um 7º ano dava conta, hoje a gente tem que deixar menos tempo e ir mudando a atividade para que eles tenham foco. Por quê? Porque eles perderam muito foco. Né? Então, é igual a gente faz lá na educação infantil. Então, as crianças pequenininhas, elas mudam de atividade a cada 20 minutos. As outras a cada 30. Espera-se que os nossos alunos maiores, de 10, 11, 12 anos, eles consigam fazer uma atividade de 50 minutos. Mas a maior parte deles não está conseguindo. Eles não estão conseguindo fazer 50 minutos a mesma atividade se não for uma atividade muito envolvente. Não conseguem mesmo. Não conseguem. Eles perdem o foco muito rápido. Perdem o foco. Mas nós somos os especialistas em educação. Nós sabemos que eles estão com problema lá no controle inibitório. Nós sabemos que eles estão com falta de foco. Nós sabemos que eles estão com apatia, com indisciplina, e que eles estão com falta de interesse. Então, faz parte do nosso trabalho, sim, fazer isso que a Thay faz com tanta excelência. Trazer, chamar atenção, buscar esse aluno e trazer nele a vontade. Motivar o aluno é nossa função. Eu sei, gente, é uma função difícil, é desafiadora, mas faz parte da nossa função motivar os nossos alunos a aprender. E essa coisa linda da Thay encontrar aluno no corredor falando: meu Deus, o que você vai fazer? O que você vai aprontar na próxima unidade? Isso é uma arte. Isso é uma coisa linda, né? Então, Thay, assim, eu queria aqui publicamente, assim, dizer para você o quanto você tem feito a diferença na escola pública, na educação no Brasil, né? O que você tem feito
para não só na vida desses alunos, mas trazendo isso que você está fazendo com tanta maestria para outros professores também. Então a gente fica muito feliz, né? Inclusive eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, né? Trazendo um pouquinho da contribuição dessa excelência que você faz na educação. Obrigada, viu? Ah, Stephanie, eu que tenho que agradecer, eu fico até emocionada. Falar de educação realmente me emociona muito, porque é um projeto que eu acredito muito, principalmente na escola pública, eu defendo muito isso. Eu digo hoje que eu estou no ensino público por realmente escolha. Eu estou por escolha. Eu quis estar aqui nesse lugar porque eu sinto que eu tenho muito que contribuir aqui com os alunos, muito que contribuir também com os professores. E depois que eu criei o Instagram, porque antes do Instagram eu fazia nas minhas aulas, com as minhas turmas. Depois do Instagram, depois que eu comecei a compartilhar, eu estou vendo muitos professores utilizando, tanto utilizando os materiais que eu disponibilizo, porque todos esses aqui que eu mostrei para vocês estão lá nas minhas atividades, lá no Instagram, que eu disponibilizo para venda. Tem material gratuito também, gente. Então, assim, os professores utilizarem esses materiais e me dizerem depois, ó, tá, e funcionou muito, meus alunos amaram. E agora, como é que você... Aí, a partir daquele material meu que eles pegaram, eles têm ideias para criar o material deles. Falam, você acha que isso aqui vai funcionar? Eu acho super que vai funcionar. E nas oficinas que eu promovo aqui, a oficina é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Por dois motivos. Primeiro, porque eu estou aqui compartilhando com outros colegas e eu gosto disso, de compartilhar. E o segundo são as trocas, porque eu não só ensino, eu aprendo muito. Nesses momentos da oficina, tem professores do Brasil todo. E a gente sabe que cada realidade é diferente. E, às vezes a pessoa olha aqui uma metodologia, tipo essa da rotação por estação, e tem uma ideia diferente ali e compartilha com os outros, compartilha comigo, a gente já vai pensando juntos, construindo coisas ali que todo mundo acaba se beneficiando. Então, assim, a gente consegue, de fato, colocar em prática essa educação que a gente acredita, essa coisa de motivar os alunos, engajar, tornar a escola um lugar que tenha sentido e que seja significativo para aqueles nossos estudantes ali. Porque, de fato, eles foram muito prejudicados nessa pandemia. A gente sente no dia a dia, né? Os meus alunos, por exemplo, tiveram déficit aí de 2, 3 anos, porque aqui ficou muito tempo sem ter aula de verdade, né? Nem remoto estava tendo. Então, é complicado. E a gente vê o aluno motivado. E depois que eu faço... Ano passado, eu tive uma turma, apliquei uma atividade parecida com essa de rotação por estação. E no final da aula, essa eu fico bem emocionada. Uma das minhas alunas que mal falava na sala, ela nunca falava nada. Simplesmente não falava nada e sempre ficava sozinha. E eu percebendo que ela estava ali engajada no grupinho dela, né? Eu achando aquilo legal. E ela comemorando cada desafio que eles conseguiam cumprir. E no final ela olhou para mim e falou assim, Pro, essa foi a melhor aula que eu tive. Quando é que a senhora vai fazer de novo? Aí aquilo ali já disse, olha, agora pronto, deu certo. Já cumpri o que eu tinha que fazer aqui. Então, é muito bom. É muito bom, é muito bom. A gente tem, e olha, muito bom isso que você disse sobre a nossa troca, né? E a gente precisa fazer isso mesmo, né? Porque a nossa profissão já é uma profissão extremamente desafiadora. E se a gente não tiver uma rede de apoio, professores que acreditam no que a gente acredita, que muitas vezes não são os professores que trabalham com a gente que acreditam no mesmo tipo de educação, né? O que mais acontece são as professoras Dina e Stefânia do céu! Né? Ninguém quer fazer parceria comigo e tal. Mas por quê? Porque acredito no outro tipo de educação. Então, quando você faz as oficinas aí, do mesmo jeito quando a gente faz os cursos aqui, a gente tem muito essa troca. E a gente tem até um lema aqui na comunidade dos professores mágicos, que é o seguinte, a gente deixa o que a gente pode e pega o que precisa. Então, isso que você falou, uma pessoa vem, dá uma ideia. Aí a outra pega aquela ideia e faz uma outra coisa em cima daquela ideia, vem e disponibiliza. E assim a gente vai trocando. A gente tem um grupo no Telegram que a galera troca um monte de coisa, até atividade, planejamento e tudo mais. E isso é muito gostoso, né? São professores que acreditam no mesmo tipo de educação. A educação é transformadora por meio dessa aprendizagem criativa, né? Então, isso é muito gostoso. Então, isso que você está fazendo, né? Dos alunos ficarem encantados e falar, isso é a melhor aula, é a melhor professora. Gente, é muito real e é muito gostoso, viu? É muito real e muito gostoso. Então, gente, ó, vamos agora à hora do nosso print oficial sem a bactéria. Vamos lá, gente. Print oficial sem bactéria, pera. Vamos lá, gente, tirem aí o print oficial. Tcharam!
Peraí, o meu não deu certo. Será que das meninas deu? Ah, muito bem, muito bem. Thay, eu quero então, agradecer a sua presença aqui com a gente. Realmente foi uma alegria muito grande. Gente, a Thay agora, ó, tá cada vez mais mágica, pertinho dessa comunidade. Todas as professoras mágicas vão lá conversar com ela, vão lá conhecer mais o trabalho dela. Que delícia! E na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente tem uma outra professora de ciências aqui. Você a conhece, né? Conheço sim. A gente tem até grupo no WhatsApp. Vocês já sabem, gente, quem que é? Vocês sabem? Deixa eu ver se alguém sabe. Alguém sabe quem é a professora que vai estar aqui quarta-feira que vem? Ela também tem desenvolvido muito, né, trabalho com ciências, né? Mas ela traz muita coisa com poucos recursos. Atividades criativas com poucos recursos é muito gostoso. Monize, o arroba da Thay, que você quer? Só clicar aqui no nome. Isso. Tá ensina, isso, tá e ponto ensina, mas tem um. Isso aí, Tem umas coisinhas. isso, normal. Gente, então nós vamos terminar essa live aqui. Assim que eu fechar, eu vou colocar ali a capinha e vou subir esse vídeo. Esse vídeo vai ficar no perfil para quem não assistiu poder assistir. Só que eu vou pedir para que essas 20 pessoas que estiveram com a gente durante todo esse tempo deixem um aprendizado dessa aula. Vocês vão deixar. Isso é um post colaborativo. Cada um deixa um aprendizado. E aí pode ser que aquele insight que você teve, o outro não teve. E isso também faz parte de comunidade colaborativa de professores, tá? Que lindo. O pessoal tá falando aí parabéns, que lindo, que a educação brasileira precisa de pessoas como você. Que lindo, gente. Então, pessoal, sejam bem-vindos a essa novidade aí, todas as quartas-feiras, com professoras criativas aqui. Na quarta-feira que vem, vocês ainda não descobriram quem é? Ah, não vou Já contar. botaram aí, botaram. Já contaram? Só não Contaram? botou o nome dela, o arroba, quase todo o arroba dela aí. Eu posso falar quem é? Pode? Pode? A Ana Pode. Flávia, né? Do Prof. Biodicas. Isso, a Ana Flávia vai estar aqui na próxima quarta-feira. Então, a gente se encontra na próxima quarta, às 19 horas, tá bom? Ah, e aí, vamos combinar assim, tá? E todo mundo que deixar sua contribuição embaixo dessa live, a gente manda estrelinhas, tá? Ganha estrelinhas, ganha ponto positivo com as professoras. Pronto. Muito obrigada mesmo, Stefânia, pelo convite. Muito obrigada mesmo, suas professoras mágicas aí. Sejam bem-vindas aqui ao perfil. E qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas que tenham ficado, podem me procurar aqui no perfil, tá? Fiquem à vontade. Delícia. Obrigada. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.